E olha só, queridos irmãos, hoje eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Nós vamos começar lendo o verso 22. Mateus 10, verso 22 para começar. E hoje eu quero conversar com os irmãos sobre um encorajamento à perseverança. Nós estamos hoje diante de uma data especial, como eu falei de manhã, uma data que pode produzir muita ansiedade no coração, não é verdade, irmãos? As eleições, o futuro, a gente não sabe, pode produzir muita ansiedade e também pode desanimar muitos corações. Então, nessa noite, eu queria que você fosse para casa assim com esse encorajamento à perseverança. Amém? E nós queremos fazer isso, então, aqui em Mateus capítulo 10, a partir aqui do verso 22, e você pode deixar a sua Bíblia aberta ou acompanhar na tela. A palavra de Deus diz assim: sereis odiado de todos, ou por todos, sereis odiados de todos por causa do meu nome, diz Jesus. Porém, o que Jesus diz aqui? Porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. Porém, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, diz Jesus aqui. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que não desistir. Aquele que se mantiver firme naquilo que Jesus propõe para as nossas vidas, aquele que, como disse o apóstolo Paulo, a respeito da sua jornada, aquele que completar a carreira que Deus tem proposta para nós, como diz também a carta aos Hebreus, ou o livro de Hebreus, fala também sobre nós, com perseverança, completarmos essa maratona, essa carreira que está proposta diante de nós. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas perseverar no quê? Perseverar no quê? Do que Jesus está falando aqui para os seus discípulos? Esse encorajamento que Jesus, porque isso aqui é um encorajamento de Jesus para os seus seguidores. E ele está falando aqui sobre o quê? Jesus está dizendo assim, não se desvie, continue firme. Não se desviar do quê? E aí a gente precisa entender só um pouquinho do contexto, para entendermos, então, sobre esse encorajamento e essa proposta que Jesus faz para nós, para os seus seguidores. Nós estamos em Mateus capítulo 10. E qual é o tema do capítulo 10 de Mateus? Mateus está falando sobre o que aqui? Ele está descrevendo aquele momento quando Jesus envia os seus discípulos para a realização da obra do Evangelho. Mateus 10, aqui é esse momento quando Mateus descreve Jesus agora enviando os seus discípulos em missão. Mateus nos diz que Jesus, ele dá autoridade para os seus discípulos. Jesus, ele dá instruções para os seus discípulos, e aí ele pega e envia os seus discípulos para eles serem uma bênção no mundo. Jesus está enviando os seus discípulos agora para a missão, e qual missão? A missão de ser sal da terra, a missão de ser luz do mundo, a missão de ser uma bênção nesse mundo. A missão, ele diz assim, eu estou enviando vocês e dando autoridade e instrução para vocês abençoarem as pessoas, para vocês abençoarem os doentes, para vocês ajudarem aqueles que estão presos, oprimidos por Satanás, pelas trevas, libertarem os oprimidos. E é isso que Jesus vem falando aqui com os seus discípulos, aqui em Mateus 10. E aí ele pega e envia a sua igreja, ele envia os seus discípulos com essa missão, com essa responsabilidade. Olha, eu estou enviando vocês, para vocês serem uma bênção na terra,
para vocês serem sal e luz. Só que, aí Jesus, depois de falar tudo isso, né, e nos dar essas instruções, essas responsabilidades, ele fala o verso 16 do capítulo 10. Vamos ler o verso 16 agora, Mateus 10, 16. Ele diz tudo isso: eu estou enviando vocês. E aí vamos ler juntos agora Mateus 10, 16. Vamos ler juntos, está na mídia aí, Mateus 10, 16. Pode pôr aí. Vamos ler juntos? Eis que eu vos envio. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus está aqui em Mateus 10 enviando os seus discípulos para eles serem uma bênção no mundo, mas ele diz assim: só que eu estou enviando vocês como minhas ovelhas, para vocês serem uma bênção, num mundo que está redondinho, é isso ou não? Num mundo assim, olha, que está suave na nave, como diz o pessoal por aí. O mundo está de boa na lagoa, é isso? Eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio do quê? Para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eu estou enviando vocês como minhas ovelhas, para vocês fazerem o bem no mundo, para vocês serem bênção nesse mundo. Só que esse mundo é um mundo muitas vezes hostil. Só que esse mundo muitas vezes é um mundo perigoso. Eu estou enviando vocês em missão como minhas ovelhas para o mundo, para vocês abençoarem, serem bênção nessa terra. Só que tem muitos perigos aí. Eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Existem muitos predadores, ele diz. Por isso sejam simples como as pombas e sejam prudentes como as serpentes. Se acautelem, tenham cuidado, porque eu estou enviando vocês para um mundo cheio de perigos, um mundo que está cheio de necessidades, diz Jesus, muitas dores, trevas, gente oprimida, um mundo cheio de necessidades. Estou enviando vocês também para um mundo cheio de perigos. E aí, Jesus diz isso, e aí é nesse contexto que Jesus diz: e aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar no quê? Perseverar em se manter uma ovelha de Jesus. Perseverar em se manter uma ovelha de Cristo que faz o bem até o fim. Aquele que perseverar nisso, diz Jesus, será salvo. Estou enviando vocês para fazerem o bem, num mundo que muitas vezes é perigoso, um mundo hostil, cheio de perigos, cheio de oposições. E aqueles que perseverarem até o fim, se manterem as minhas ovelhas, que vão fazendo o bem até o fim, esses serão salvos. Aquele que não virar um lobo. Perseverar no que, irmãos? Perseverar para a ovelha não virar lobo. Porque qual é a maior tentação de uma ovelha quando ela está vivendo num mundo perigoso, num mundo hostil, num mundo cheio de perigos? A tentação é da ovelha começar a virar lobo, deixar de ser ovelha para começar a virar um lobo. E nós temos que perseverar, irmãos, diz Jesus, em nos mantermos firmes, em sermos ovelhas de Cristo, que não desistem de fazer o bem, de abençoar o mundo até o fim. Essa é a perseverança que Jesus fala aqui. No texto que nós lemos, no verso 22, olha o que ele diz. Eu vou pedir para colocar ali o verso 22. A gente leu no início, ele diz assim: sereis odiados de todos, por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que
não se deixar contaminar por esse ódio. Eu vou fazer uma pergunta para você: o mundo hoje está cheio de ódio ou não? O nosso país não está cheio de ódio? Gente, por causa das questões políticas que nós estamos decidindo hoje, mas gente odiando gente, tem pessoas da família odiando pessoas da mesma família. O mundo está cheio de ódio. E aí Jesus diz assim: aquele que perseverar até o fim, que não se deixar contaminar por este ódio que está aí, mas se manter minha ovelha, não virar lobo, mas se manter ovelha, que abençoa até o fim, mesmo aqueles que nos odeiam. Eu não vou me deixar contaminar por esse ódio, esse será salvo, diz Jesus. E é curioso que nesse capítulo aqui Jesus fala de muitos perigos que as ovelhas dele, ele está enviando as ovelhas, os discípulos como ovelhas para o meio dos lobos, para esse mundo perigoso, e Jesus fala de muitos perigos aqui nesse capítulo. Por exemplo, verso 17, veja aí verso 17, ele diz assim: e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Verso 17, Jesus está falando de injustiças. Injustiças que às vezes as ovelhas dele estão expostas. Pode ser que aconteça. Pode ser que a gente passe por injustiças e violências. Vos açoitarão nas sinagogas de um modo injusto, julgamentos injustos, injustiças. As ovelhas de Jesus estão expostas a isso. No verso 21, veja o que diz Jesus aí no verso 21. Ele diz aí: um irmão, olha só, aqui é irmão de sangue, é irmão da casa da gente. Famílias divididas e rachadas. Um irmão entregará à morte, olha, outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os pais, contra os progenitores, e os matarão. Jesus está falando aqui de traições e decepções com pessoas próximas. Você já teve uma decepção com pessoas próximas de você? Pessoas muito próximas que você não esperava algo e de repente você se decepciona porque aquela pessoa trai, vira as costas, decepciona você. É o que Jesus está falando aqui, as ovelhas, eu estou enviando vocês. E vocês correm o risco de passar por essas realidades, esses perigos. O verso 22 que nós lemos fala do clima de ódio. O clima de ódio ao qual nós vamos estar expostos. O verso 25, veja o que diz Jesus no verso 25 para esses discípulos que estão sendo enviados como ovelha para o meio dos lobos. Jesus fala aqui no verso 25 sobre calúnias e ofensas. Vamos ler juntos o verso 25? Vamos ler juntos? Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Jesus está dizendo assim, ó, no capítulo anterior, no capítulo 9 de Mateus, chamaram Jesus de endemoniado e de que ele fazia as coisas pelo poder de Belzebu. Você é um filho do diabo. Disseram isso de Jesus. Aí Jesus está dizendo assim, ó, se falaram isso de mim, você acha que não vão falar de vocês? Se me chamaram de endemoniado, vão chamar vocês de muito mais coisa. Porque o servo não está acima do seu senhor. Então calúnias, ofensas, rejeições. Olha o que diz o verso 14. Jesus fala aqui sobre não sermos recebidos. Jesus diz aqui sobre rejeições. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. O que Jesus quer dizer com isso? Estou enviando vocês. Talvez vocês vão encontrar gente que não vai receber vocês, que vai fechar a porta para vocês, que vai rejeitar vocês.
E aí Jesus diz: quando isso acontecer, sacuda a poeira dos pés de vocês. Jesus está dizendo assim: olha, filho, pode ser que vocês, minhas ovelhas, vão passar por momentos de rejeição. Quem aqui já foi rejeitado? Rejeição dói ou não dói? Dói. Rejeição dói. Não dói? Acho que aqui todo mundo já foi rejeitado. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, né? Você está concorrendo a uma vaga de emprego e pega uma outra pessoa. Dói ou não dói? Ah, dói. Rejeição dói. Jesus fala aqui. E aí ele diz assim: sacuda o pó do pé. Jesus está dizendo assim: igreja, filho, não deixa essa rejeição grudar em você. Não deixa a rejeição grudar em você. Não deixa essa rejeição dirigir os teus passos na vida. Sacode isso do teu pé. Não deixa com que essa rejeição dirija os teus passos. Porque você, meu filho, tem que seguir adiante. E se te rejeitaram aqui, siga adiante, fazendo minha vontade. E não deixa essas ameaças, não deixa esses lobos paralisarem você. Não deixa nada disso que acontece no mundo, os ódios, paralisarem você. Persevere até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. E isso, Jesus nos fala aqui sobre esses perigos que os seus discípulos, como ovelhas, vão enfrentar. E em meio a todos esses perigos, qual é a grande tentação? Nossa, a grande tentação é da ovelha começar a deixar de ser ovelha, e a ovelha começar a virar lobo. Você conhece crente que virou lobo, irmão? Eu conheço. Eu conheço crente que virou lobo. Foi levando tantas situações na vida e aí foi se amargurando, foi se chateando, foi ficando revoltado com Deus. Você conhece gente que ficou revoltada com Deus? Eu conheço muita gente que ficou revoltada com Deus. Foi doendo o coração, foi ficando revoltado, e aí a ovelha começou a criar garra, as unhas começaram a crescer, ela, ao invés de fazer mé, ela começou a fazer rrr, e foi virando lobo. Os dentes começaram a ficar agudos, foi virando lobo. Foi perdendo aquela gentileza e a fofura da ovelha, porque a ovelha é fofa, né, irmão? Não é fofa? Ovelha é fofinha. Foi ficando espinhudo igual um lobo. E vai deixando de ser ovelha, porque eu estou vivendo num mundo hostil. Eu estou vivendo num mundo que tem muitas dores de um lado, necessidades, mas também tem muitas maldades, tem muitos lobos, muitas rejeições, muitas coisas complicadas. E a ovelha corre essa tentação. Ela é ovelha de Jesus, mas ela começa a dizer assim: eu não ajudo mais ninguém. A gente ajuda e só leva na cabeça. Você já ouviu isso ou não? Eu não quero mais saber disso daí não. A gente ajuda e é explorado, porque tem lobo. A gente ajuda e é abusado. Ah, não, eu não faço mais o bem não. A partir de agora, o meu evangelho é aquele evangelho que diz assim: ema, ema, cada um com seus problemas. Ema, ema. Esse é o meu versículo. 1 Danilo 1:1. Ema, ema. E ela a ovelha vai passando por essa crise. A ovelha olha para esse mundo com esse realismo que Jesus pinta. E ela que está levando, às vezes, patada de lobo, dentada de lobo, às vezes ela leva uns arranhão do lobo. Ela se machuca.
na vida, no mundo. E aí ela começa a dizer assim: ah, não, eu não quero mais saber de Jesus, dessas coisas não, de ajudar, eu não falo, não, isso é coisa para gente boba. Quem está bem? Quem está bem são os lobos. Você já viu gente falar isso aí? Quem é que está se dando bem? Os lobos. E aí a ovelha começa a virar lobo. Quem está se dando bem? Quem está bem? Os pilantras estão bem. Com eles não acontece nada. Essa gente má, eles se dão bem. E aí a ovelha começa a sofrer esses processos no coração. E é por isso que Jesus aqui, ele está instruindo os seus discípulos. E ele diz assim: olha, filhos, eu estou enviando vocês como minhas ovelhas para o meio dos lobos. Eu sei que esse mundo é hostil. E o meu encorajamento para você, meu filho, é que você persevere em continuar sendo uma ovelha minha, que faz o bem até o fim, apesar de tanta coisa que a gente vê, tanta injustiça, tanta loucura, tanta agressão. Às vezes a gente se machuca, mas continue sendo minha ovelha, que faz o bem e que abençoa o mundo até o fim. Porque aqueles que perseverarem assim, esses, diz Jesus, serão salvos. Como disse o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo dá a mesma instrução para os cristãos de Roma, que estavam passando também por tribulações. E ele diz para eles assim: irmãos, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Quando Jesus diz aqui, perseverem, aquele que perseverar até o fim será salvo, ele está dizendo assim: minhas ovelhas, não se deixem vencer pelo ódio, não se deixem vencer pelo mal, não se deixem vencer pelas injustiças, perseverem até o fim. Mas Jesus não termina aqui. E Jesus, ele nos dá 4 razões aqui, nesse capítulo. Ele pinta esse quadro realista, mas depois ele nos dá palavras de grande encorajamento para aquela ovelha que está cansada, dizendo assim: olha, eu pintei um quadro, e é esse o quadro, mas tem um outro lado agora da moeda, que eu quero que você veja. Você está cansado, ovelha? Não vou nem pedir para levantar a mão aqui quem é ovelha hoje que está cansada e sobrecarregada, preocupada, ansiosa, com medo. Mas persevera. E Jesus nos dá 4 razões para eu e você tomarmos hoje a decisão de: olha, eu vou continuar sendo uma ovelha comprometida e abençoadora do meu Senhor até o fim. Por quê? Primeira razão, Jesus diz: porque nós receberemos do nosso Deus o sustento fiel que vem da parte dele. Amém, irmãos? Nós sempre receberemos de Deus o nosso sustento fiel, que vem da parte dele. É o que ele diz no verso 9 e 10. Olha o que diz Jesus aí, Mateus 10, versos 9 e 10. Ele diz assim: não, quando vocês estiverem indo, minhas ovelhas, não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão. Por quê? Porque digno é o trabalhador do seu, o que, irmãos? Digno, verso 10, é o trabalhador do seu alimento. O nosso Pai nos alimenta, o Pai sabe do que nós precisamos. Não é essa a promessa de Jesus? O vosso Deus sabe do que vocês precisam mesmo antes de pedir. Você, sou a ovelha de Cristo, Ele sabe e Ele alimenta. Ele nos dá o seu sustento fiel. Por isso, continue perseverando. Tem problemas no mundo ou não? Na vida que a gente vive, nós às vezes nos machucamos, é verdade. Mas Jesus diz assim: mas também tem a fidelidade de Deus. Nós não estamos abandonados no mundo. Nós não estamos órfãos nesse mundo.
e nós podemos contar com a fidelidade do nosso Pai. Por isso, persevere. Segunda razão que Jesus dá aqui para nós perseverarmos, ele diz, sabe por quê? Porque muitos receberão a palavra, muitos acolherão essa palavra. A ovelha é tentada a desanimar porque tem muita gente que rejeita. Nós vimos, rejeição. Jesus fala, pessoas vão rejeitar, mas Jesus também diz que muita gente vai receber. Muita gente vai abrir o coração. No mundo tem lobo, mas no mundo tem muita gente sedenta também. No mundo tem lobo, tem maldade, mas também tem muita gente que está com o coração preparado para receber o evangelho glorioso de Jesus Cristo. Por isso persevere. Não tem só rejeição, mas tem gente acolhendo o evangelho, sedenta pelo evangelho. É o que Jesus diz aí nos versos 11 e 13. Olha o que ele diz aí, Mateus 10, 11 até o 13. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles ali é digno. Olha que coisa interessante, olha essa palavra de Jesus. E aí ficai até vos retirardes. Ao entrar na casa, saudai-a. Se, com efeito, a casa for digna, venha sobre ela a vossa o quê? Venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós outros a vossa paz. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que no mundo tem lobo, mas também tem gente digna, amém? Tem gente perversa no mundo? Tem, mas também tem gente boa. Tem gente que rejeita e é hostil? Tem, mas também tem gente que abre a casa para vos receber, para receber o evangelho. Tem gente maligna, Jesus diz, sim, mas também tem gente da paz. E você já encontrou gente boa por aí ou não? Olha quanta gente boa eu já encontrei na vida, irmãos. Eu já encontrei gente ruim. Aquela famosa carne de pescoço, sabe assim como é que é? Aquela pessoa que é uma carne de pescoço. Tem gente que é ruim, é dura de coração. Mas eu já encontrei tanta gente boa também. E eu já encontrei tanta gente que quando, assim, elas abrem sua casa para o evangelho, elas são gente da paz, e elas recebem o evangelho. E aí quando elas recebem o evangelho, elas se tornam bênção enorme no mundo também. Por isso diz Jesus, persevere, persevere, porque no mundo não tem só lobo, gente, no mundo tem a fidelidade do nosso Pai, cuidando de nós. No mundo também tem gente que recebe a palavra, tem gente aberta, gente pronta para receber. Persevera, não desista. Jesus diz a terceira razão aqui, por que a ovelha tem que perseverar? No mundo hostil, ele diz assim, porque o nosso Pai, o nosso Deus, Ele nos capacitará nos momentos difíceis. O nosso Deus nos capacitará nos momentos de grande pressão, de grande angústia. Nós seremos capacitados por Ele para sermos fiéis, amém? Deus nos capacita, nos dá graça para nós nos mantermos fiéis até o fim. E essa é a promessa que Jesus faz aqui, do verso 18 até o 20. Olha o que ele diz nesse contexto para os seus filhos. Mateus 10, do verso 18 ao 20. Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e de reis. Vocês vão estar na frente de gente poderosa, gente poderosa que se opõe. Momento de grande pressão, momento de muito estresse. Vocês serão levados por minha causa. Mas para quê? Para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E aí diz Jesus no verso 19, puxa, Senhor, os discípulos falam assim, nós vamos passar por momentos assim, na frente dos reis, de gente poderosa,
se opondo. Jesus diz, é verdade, mas olha o que ele diz agora no verso 19. E quando vos entregarem, não fiquem preocupados, não cuideis, não fiquem angustiados. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar. Por quê? Porque naquela hora, vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falai, mas o Espírito Santo, o Espírito de vosso Pai, é que fala em vós. Na hora da angústia, vocês receberão a capacitação do Espírito Santo de Deus, para permanecerem fiéis à vontade de Deus para as nossas vidas. Essa é a promessa que Jesus faz. E em último lugar, ele diz assim: perseverem, estou enviando vocês para um mundo hostil, mas perseverem, minhas queridas ovelhas, que às vezes estão machucadas e cansadas. Sabe por quê? Porque vocês porque vocês são muito amados do meu Pai. Vocês são muito amados do meu Pai. Vocês são ovelhas amadas do Senhor. Persevera, porque Ele vai cuidar de nós. Eu acho, o capítulo 10 aqui de Mateus, para mim, tem alguns dos versículos mais lindos de todo o Evangelho para mim. Do verso 29 ao 31. Olha o que Jesus diz para essas ovelhas que estão assustadas, né? Sabendo que vão enfrentar lobos, predadores. Verso 29 ao 31. Jesus diz assim para eles: não se vendem 2 pardais por um asse. Asse era uma moeda, era a moeda de menos valor que tinha lá no Império Romano. Uma moeda era um valor mínimo, era assim nada. E aí Jesus fala assim: não se vendem 2 pardais por um asse. Quanto vale o pardal? Nada. se vende 2, não é nem um pardal por um asse, é 2 pardais por um asse. Quer dizer, o pardal não tem nenhum valor. Jesus está pegando assim, dizendo assim: olha, na nossa cultura aqui, vocês sabem, né, que o pardal não vale nada. Não vale nada. Mas vale para Deus, sabia? O pardal que não vale nada para os homens, vale muito para o nosso Pai. Olha o que diz Jesus: não se vendem 2 pardais por um asse, mas saibam de uma coisa, minhas queridas ovelhas: nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Deus se importa com as coisas que para o mundo não tem nenhum valor ou não? Para o mundo não tem valor para Deus? Tem. E nenhum pardalzinho que não tem valor nenhum cai sem o consentimento do nosso Pai. Jesus diz isso aqui. Eu acho essa afirmação de Jesus extraordinária. Verso 30. E quanto a vocês, e quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça de vocês estão contados. Amém? Você sabia, meu irmão, que Deus sabe quantos cabelos você tem? O do Edson é fácil, né, Edson? Até a gente sabe. O do Edson até a gente sabe, né? Já o da Fernanda e da Stephanie, só Deus sabe. Deus sabe. Deus se importa, irmão. O que Jesus está dizendo aqui é que Deus se importa com você. Aquilo que para os outros não tem valor para Deus. E nem um pardalzinho cai, nem um cabelo cai, sem o conhecimento do nosso Pai. Que coisa maravilhosa isso. Verso 31, vamos ler juntos agora o verso 31. Jesus diz agora para nós assim: não tenham medo. Não tenham medo. Por isso, irmãos, não tenham medo. Vamos ler juntos? Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Você tem valor para Deus, meu irmão.
Você é uma ovelha amada do Senhor. Jesus está dizendo aqui: olha, eu estou enviando vocês como minhas ovelhas para o meio de um mundo hostil, está cheio de perigos, cheio de predadores. Ovelhas, eu sei que às vezes vocês vão se machucar, eu sei, mas persevere até o fim, em continuar sendo a minha ovelha, uma ovelha minha que não virou lobo, uma ovelha minha que vai continuar abençoando esse mundo, que vai ser sal e luz até o fim. Por que, Jesus? Porque nós temos, não é só lobo, nós temos a fidelidade de Deus sobre nós. Porque tem muita gente que rejeita, mas tem muita gente que recebe a palavra. As casas se abrem, muita gente boa e digna. Porque o teu Pai vai te capacitar na hora da angústia. Naquela hora, o Espírito Santo vai te capacitar para você se manter fiel. E porque você é muito amado, você tem muito valor para Deus. Se Deus cuida do pardalzinho, que vale meio asse, né? Pardal vale meio asse, vocês valem muito mais do que muitos pardais, porque você não é um pardal, você é um filho de Deus, você é uma ovelha do Senhor. Por isso, persevere até o fim. Amém? Vamos orar. Quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui. Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos encerrar o nosso culto, agora também orando. Enquanto eles se preparam, fecha os teus olhos, abra o teu coração para o Senhor. Eu queria perguntar para você nessa noite: você é uma ovelha machucada, você levou patada de lobo, você hoje é uma ovelha cansada. Queria encorajar você com essa palavra de Jesus: fique firme até o fim, fique firme até o fim, porque o Senhor está conosco, irmãos. Vamos perseverar até o fim, vamos tomar hoje uma decisão de: Senhor, hoje eu me comprometo, Senhor, a continuar vivendo como ovelha tua nesse mundo, para abençoar, Pai, aonde eu passar, eu quero ser bênção, eu quero abençoar as vidas, porque eu sei que a tua fidelidade está comigo, eu sei que tem muita gente que está aberta para Jesus, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor vai me capacitar nos momentos mais difíceis. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, hoje nós somos ovelhas do Senhor, ovelhas que sentem às vezes medo no coração. Nós não sabemos o que vai acontecer com o nosso país, nós não sabemos o que vai acontecer com a nossa nação. Nesse mundo, Senhor, que nós estamos vivendo, nós reconhecemos que ele está repleto de perigos. Existe oposição, existem lobos, predadores. O Senhor é realista. Que o Senhor nos dê graça, Senhor, nós como Igreja Batista de Itaberaba. Que o Senhor nos dê a graça, Senhor, de no nosso coração não cairmos em amargura, Senhor, em frustração, em desapontamentos, em revoltas, Pai, e a gente vai deixando de ser ovelha tua para virarmos lobo, porque é uma tentação, Senhor, nós também nos deixarmos vencer pelo mal, agirmos como os malvados agem, mentir como os outros mentem, sermos agressivos como são os outros. Às vezes para nós, Senhor, é uma tentação, e hoje nós pedimos a tua graça, para que nós aqui na nossa igreja, venha o que vier, possamos continuar, Senhor, a sermos ovelhas fiéis do Senhor até o fim. Abençoa a tua igreja, abençoa cada irmão e cada amigo que entrou nesse lugar, abençoa aqueles que estão assistindo de casa hoje. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, e que nós possamos nas nossas vidas falar como
o nosso querido irmão apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ovelhas fiéis do Senhor até o fim. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a consolação e a capacitação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.